Doutor Murilo, há quanto tempo o senhor está na comarca? Como encontrou e como está? Boa tarde. Eu cheguei na comarca em junho de 2011, vai fazer agora, nesse meio do ano, então, praticamente 4 anos que estou aqui. Quando eu cheguei, estava tudo certo, havia não um titular aqui, mas um juiz substituto que estava respondendo e que estava tocando a comarca a contento. Depois disso, agora a comarca está com o juiz titular aqui presente todos os dias. A comarca pôde desenvolver bem seus trabalhos e conseguiu diminuir um pouco do seu acervo e está continuando trabalhando aí da devida maneira, em que pese a gente está com poucos servidores aqui. Com relação aos julgamentos, como é que tem sido esses processos, os julgamentos, a aceleração desses processos aqui nessa comarca? Sim, quando a gente conta com a colaboração de todos os envolvidos nas partes processuais, como Defensoria Pública, advogados, Ministério Público e demais defensores, os processos têm andado a contento, têm andado bem, razoavelmente bem. O problema nosso aqui é devido a não existimos cargos titulares de defensor público, também não há cargo titular de promotor de justiça. A gente sempre conta com designações e às vezes elas não podem atender no seu dia a dia. Vem uma vez por semana, uma vez quinzenalmente, e a gente tem que lidar com isso, principalmente para realizar as audiências. Então isso acaba que atrasa um pouco algumas instruções, mas a gente consegue dar um jeitinho para tentar sempre colocar todos os processos pendentes para julgamento na medida dessas condições e fazer os julgamentos que devem ser feitos. Graças a Deus a comarca não se encontra muito atrasada, não. Doutor Murilo Barreto, como é que a participação da sociedade marauense na comarca local, como é que ela pode participar contribuindo com essa comarca? A participação da comunidade é muito importante, seja a primeira delas é observando a legislação, né, evitando qualquer tipo de confusão, seja com a polícia, seja com o vizinho, seja com os demais moradores e cidadãos, com a aplicação e obediência da lei. Né? Praticamente é isso. A comunidade daqui é uma comunidade muito simples, é um pessoal ordeiro e tal, que tem eventualmente só um ou outro caso que foge da normalidade e aí acaba sendo judicializado. Mas o pessoal aqui colabora bastante com a... O senhor, como juiz de direito nessa cidade, como é que avalia a parceria dos outros organismos ligados ao judiciário? Por ser uma comarca distante, razoavelmente pequena, atualmente está com um pouco mais de 20 mil habitantes, uma comarca extensa, ela é muito espalhada, a gente tem uma certa dificuldade aqui de contar com a colaboração de outros órgãos públicos, de associações, justamente por um motivo principal que a gente tem aqui, que é de acessibilidade. As estradas, as ruas aqui são terríveis e quando chove fica tudo mais difícil, mais impossibilitado. Então eu acredito que isso seja o nosso principal dificultador dessa parceria que às vezes a gente precisa para resolver as nossas questões aqui da Justiça. Quando se refere, doutor Murilo Barreto, ao CNJ, ao Conselho Nacional de Justiça, qual é a orientação da Corte principal para as comarcas e os tribunais? A gente percebe que o CNJ, né, o Conselho Nacional de Justiça, veio para ajudar, tem provocado mudanças muito positivas no Poder Judiciário, tem feito muita fiscalização, muita cobrança e para melhor. A gente vê, apesar de às vezes alguns exageros, algumas cobranças sem o suporte necessário, a gente tem percebido que o trabalho que está sendo feito está bem melhor. Uma crítica que a gente pode fazer aqui é que geralmente se institui alguns programas, todos deles ótimos, diga-se passagem, e se estabelece cobranças, prazos, metas, mas por outro lado não se dá o suporte necessário para se agir, para se obedecer isso. Eu posso dizer com segurança, conheço vários colegas juízes, que a maioria das comarcas, se elas não estão atuando mais, é porque não tem possibilidade, e não porque não se quer fazer o trabalho, é porque realmente por carência de servidores, por carência de estrutura física, tecnológica, nós não conseguimos ir à frente. É uma impossibilidade física, institucional. Então é isso que acaba prejudicando. E as cobranças que se fazem às vezes não atentam para esse lado, o que deixa a gente numa situação, nós, os juízes e os servidores, numa situação às vezes de desespero para poder dar atendimento a essas cobranças. Falando a nível de Estado, Bahia, como é que tem sido o apoio à comarca de Maraú, do Tribunal de Justiça da Bahia? Tem se mostrado uns tempos para cá muito mais atenciosa.
A gente pode citar aí, por exemplo, visitas de corregedores. Há um tempo atrás veio um corregedor pessoalmente aqui na comarca, feito inédito, né, pela dificuldade de acesso, pela distância da capital. Também a gente tem notado muitas visitas da presidência do tribunal, junto com seus assessores, que, embora não vieram aqui, fizeram reuniões nas cidades polos, como Ilhéus, Valença, né, chegaram recentemente, tiveram aqui numa comarca próximo de Ubaitaba e Ubatã. Eles estão próximos, a gente sente uma maior proximidade, inclusive com facilitação de comunicação, mas agora estão exigindo também um trabalho sério, objetivo, da mesma maneira, com a parceria com o CNJ. Bem, uma das preocupações do Dr. Murilo Barreto, do Tribunal de Justiça, é justamente a informatização, acelerar os processos. Como é que está aqui a comarca de Maraú no tocante à informatização? Certo. O processo de digitalização e informatização acho que é um processo irreversível, é uma tendência, né, natural com o desenvolvimento da tecnologia, e o Tribunal de Justiça está estipulando um cronograma. A última consulta que eu pude fazer, ainda Maraú não conta, não está nesse cronograma, e a gente não tem previsão da instalação do processo judicial eletrônico aqui, né, que é o ESAG, que é aquele que foi recomendado pelo CNJ. E em contato que eu tive lá até com o tribunal para saber por que não havia previsão, foi me informado que parece que algumas comarcas ainda têm problema de link, de velocidade. E assim que eles resolverem a questão da velocidade, porque o sistema, o ESAG, tem que ter uma velocidade mínima para funcionar, assim que eles resolverem esse sistema, parece que vão contar até com a ajuda do Estado, da Bahia, para adotar o sistema deles, aí vai ser feito a instalação e a digitalização dos processos com o uso do sistema digital aí. Causa certo melindre, doutor Murilo, em alguns cidadãos com relação a chegar no fórum. Qual é o objetivo de um juiz? Na opinião do senhor, juiz de direito dessa comarca, qual é de fato as prerrogativas de um juiz de direito? Essa questão, hoje em dia eu acredito que isso esteja já diminuindo um pouco. Talvez essa questão do melindre, do receio de se falar com o juiz, se dava pelos históricos anteriores, de ser uma coisa muito distante da população, muito afastada, com aquela pompa, aquela formalidade e tal. Hoje em dia eu acredito, principalmente com a chegada dos novos juízes, que foram já educados pela Constituição de 88, com a Constituição Cidadã, a gente tem tirado um pouco essa formalidade, esse rigor, né, essa excessiva formalidade e se aproximado da população, seja até com palestras em colégios, em participação de reuniões no Conselho Tutelar. Recentemente o grupo de juízes recém-entrados, juízes substitutos, fizeram uma campanha de divulgação sobre a Lei Maria da Penha, a questão da violência doméstica, fizeram reuniões e palestras em escolas com a comunidade, isso tudo para aproximar o Poder Judiciário dos cidadãos de uma maneira geral, e para dizer que aqui a casa, o fórum é a casa do povo, é a casa dos jurisdicionados, né, daquele que está precisando de resolver seu problema, que infelizmente não está sendo resolvido de comum acordo. Tá bom, doutor Murilo Barreto, muito obrigado pela sua entrevista aqui no programa O Defensor do Povo. Por nada, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, podendo falar com a população, os ouvintes, e esclarecer essas questões. Lembrando que aqui na comarca de Maraú, eu gosto de estabelecer por questão de organização do trabalho, a gente atende, tem um dia da semana que a gente atende indiscriminadamente qualquer pessoa que vem aqui no fórum procurar se informar dos seus direitos, não, independentemente de estar ou não acompanhado do advogado. Nos demais dias a gente atende os advogados normalmente para poder também os trabalhos, as audiências, as sentenças e decisões serem feitas. Mas terça-feira aqui eu abro uma exceção, abro as portas totalmente para que qualquer pessoa possa vir aqui, tirar as dúvidas, conversar e que a gente possa manter essa proximidade e não esse encastelamento como se dizia antigamente.